Só um pouquinho da demonstração do poder de Deus, amém? Para quinta-feira. Mas eu tenho algo para falar e para ensinar que eu acredito que vai trazer um despertamento para a igreja, amém? Eu quero falar sobre dois tipos de julgamentos. Existem dois tipos de julgamentos, eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas eu quero concentrar em um julgamento. Mas existem dois tipos de julgamentos. E todo mundo vai passar pelo julgamento. E a gente tem que estar consciente desse tipo de julgamento. Amém? Diga, Espírito Santo, me ajuda a compreender a tua palavra em nome de Jesus. Note os versículos para você meditar em casa. Amém? Sem o Espírito Santo eu não consigo ensinar a palavra. Por isso que eu sempre falo com ele. Então há dois tipos de julgamento. Outra coisa que você tem que ter bastante consciência é da existência do céu. Amém? Da existência do paraíso e da existência de uma cidade chamada Nova Jerusalém. Nós sabemos que existe a Jerusalém terrestre, mas existe a Jerusalém celestial. Quem já ouviu falar? Algumas pessoas, está gravando, David, creem que quando morrem elas vão para o paraíso, tudo bem, está correto. Outras creem que elas vão diretamente para a Nova Jerusalém celestial. Um homem chamado John Bevere, eu vou até indicar o livro, está aqui, chamado, esse livro Movidos pela Eternidade, nós temos ele ali. Amém? Ele cita um versículo, uma citação de um versículo, trazendo uma comprovação de quem parte hoje está indo diretamente para essa Jerusalém celestial. Amém? Eu particularmente, acredito que quem morre em Cristo, diga em Cristo, já vai para lá. Amém? Tem até testemunho de pessoas, ele faz uma citação num livro tremendo, de um testemunho de um homem que chegou em casa, e quando ele ia chegando em casa, ele sentiu aquela sensação de morte na casa dele. E quando ele entrou, estava a esposa dele desesperada, gritando lá. E quando ele correu para ver aquilo, era dentro do banheiro, o filho dele de 10 anos de idade, se eu não me engano, 10 ou era 12, tinha colocado a televisão dentro do banheiro para assistir e foi tomar banho. E a televisão caiu justamente dentro da banheira. E ele morreu eletrocutado na hora. Isso é um testemunho que ele conta verídico. E o pai, desesperado, né, orando para o menino ressuscitar, ligaram para o corpo de bombeiro chegou, viram que não tinha mais nenhuma reação, que a criança já estava morta. Mas o pai não desistia de orar e o pai disse assim: Senhor, eu não tenho mais fé, mas a tua palavra fala do dom da fé. E de repente o dom da fé caiu sobre ele. E ele liberou, porque o dom da fé, todo mundo tem fé, mas o dom da fé é quando vem uma unção. Por exemplo, eu creio que eu operei no dom da fé aqui, quando eu declarei sobre alguém aqui. Eu vi em Daniela aqui. Você viu? Eu nunca vi Daniela dando um grito desse. Eu nunca vi. Foi o dom da fé, viu, operando. Então, o dom da fé dá aquele impulso. E o dom da fé veio e ele liberou a palavra para o filho dele. Disse: você vai viver e não vai morrer. E de repente o filho dele começou a tornar. Aí os paramédicos começaram a tentar ressuscitar ele, viram a reação, né? Ficaram: mas rapaz, um milagre, aí arrocharam ele para o hospital. Só que nisso ele passou alguns meses em coma. E as pessoas diziam, os médicos diziam que ele podia viver, mas ia ficar com sequelas, algumas coisas. Ele fala lá bem direitinho, não me lembro bem. Mas certo dia ele continuou insistindo, crendo, e o filho dele voltou à vida normalmente. E o filho dele foi e contou: papai, quando eu estava no banheiro, na hora do choque,
que eu não senti nada. Tem gente que diz que tem a dor da morte, né? Olha para seu irmão e diga: o crente firme e fiel em Deus não vai sentir nem dor de morte. Foi uma criança de 10 anos, viu? E ele disse: papai, um anjo, quando eu caí na banheira que a televisão caiu, veio um anjo e fez assim, ó, comigo, fez, pegou ele. Na verdade, não pegou o corpo, né? Pegou o espírito dele. E ele disse: como na velocidade de luz, voaram. Isso é forte. Isso lá uma vez foi arrebatado, não foi? Deus arrebatou ela aqui. Depois eu vou conversar com a mãezinha ali, para ver o que Deus mostrou a ela. Ali de cabelinho branco, né? Para depois você me contar o que Deus lhe mostrou. Aí, na velocidade da luz, subiram. E chegou lá, ele encontrou-se num ambiente, numa cidade, onde as ruas eram de ouro. Diga glória a Deus. Porque às vezes a gente tem na imaginação que é assim, quando a gente morrer, é como... Eu particularmente imaginava muito assim, é como se nós estivéssemos num sonho. Quem já imaginou assim? Né? Como se fosse um sonho, nós sonhando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não tem um corpo, nós não temos um corpo. Nosso espírito também tem um corpo. Essa matéria que está em nós é uma matéria feita do pó da terra. O nosso espírito também é uma matéria, só que não é feito de pó da terra. Essa é a diferença. Mas o espírito é uma matéria. O espírito é real, igual nós somos reais aqui. Amém? Por isso que os demônios são reais, porque são espíritos também. Existe uma matéria para eles. E nós, seres espirituais, existe uma matéria. Jesus faz uma citação em João capítulo 14, versículo 1. Pode colocar. Coloca na NVI. Que é por isso que a gente tem que prestar atenção na Bíblia. Que a Bíblia orienta. A Bíblia, essas coisas acontecem, milagre, acontece por causa da palavra. Por causa da Bíblia, porque a Bíblia é real, é viva, é poderosa. Amém? Eu cheguei em São Vicente, irmão, naquela época, macumba de dar em doido lá. E eu fui pregar lá e eu disse: a palavra de Deus tem poder. Um monte de gente caindo endemoniado. Teve um cara lá que caiu endemoniado, que foi o pai de José. Cadê o pai de José? Ele foi salvo. José está aí? Aí. Tu não acha não, José? Deus salvou ele, viu? Mas diziam que ele arrancava pedra com umas pedras grandes. Quem sabe dessa história antes, né? Não era uma pedra grande, era com a unha, era com o dedo. Que tamanho era mais ou menos, José? Um dedo ele tirava. 4 pessoas não seguravam ele. E nessa época as pessoas se juntavam lá em São Vicente e ficavam lá fora. Quando viu o pai de Joslene indo para lá, que ele ia para quebrar tudo, né? Quando ele ia para lá para quebrar tudo, juntava um monte de gente lá na rua para ver. Ficava todo mundo lá fora vendo, quero ver. Eu me lembro que aí ele entrava lá, mas o poder de Deus, derrubava ele. Ele não aguentava, por causa da palavra. Eu me lembro que antes disse assim, os cabas chegavam lá e diziam: ei, não entra naquela igreja não, viu que o pastor amarra a pessoa. Porque eu dizia: tá amarrado. Aí os demônios se amarravam. E o povo ficava: não vai para aquela igreja não, que o pastor amarra, sei lá, amarra. Agora não tinha corda, não tinha nada. Como é que amarrava? Era o poder de Deus, o poder da palavra. Amém? Então a palavra é verdadeira, por isso que a gente pode crer. E Jesus faz essa citação em João 14, versículo 1. Coloca aí na tela. Vamos ler junto, todo mundo? Não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Amém? Creia em Deus e creia em Jesus. Diga: creia em Deus e creia em Jesus. Diga de novo: creia em Deus e creia em Jesus. Não é Maria, não é João, não é Paulo, não é Pedro, é Jesus que vai salvar você.
Amém? Tem que olhar o que a palavra diz. Aí o versículo 2, ele diz assim, ó, presta atenção. Olha para a tela, todo mundo. Vamos lá? Todo mundo. 3, 2, 1, agora. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Está em que versão aí? Coloca na RA. Eu gosto daquela que diz moradas. Moradas. Amém? Vamos lá. 3, 2, 1. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é que há moradas? Onde é que há moradas? E onde é a casa do nosso pai? No céu. Eu acredito que é já na... A Bíblia fala em Apocalipse da Jerusalém celestial, onde as ruas são de ouro. Amém? São material também. É um certo tipo de material. Amém? A Bíblia, Jesus disse, Jesus não está mentindo, que há moradas lá. Há moradas. Amém? Essa criança disse assim, meu pai, quando eu estava lá, com as pessoas que estavam lá, de repente as pessoas abriram assim e ele viu Jesus, né? Jesus estava lá na cidade celestial. Isso é verdade. Crente tem cor de doido mesmo, né? Você acredita nisso? Quem crê dá um glória. Você não crê, você está ferrado, meu irmão. O inferno também existe. Assim como existe esse lugar celestial esperando por nós, quem vai para lá? Existe também o inferno. Existe o inferno e é real também. A pessoa sente dor, a pessoa tem sentido, conhece, sabe de tudo, sabe até que por que foi para lá, sabe até que a família ainda está aqui, porque você já está lá, você não está amarrado. Mas sabe, as pessoas que vão para lá sabem, os que ficaram e querem voltar para avisar, mas não tem mais como. Amém? E esse garoto disse assim, Jesus apareceu, ele disse, você quer conhecer a cidade? Jesus começou a andar com ele e mostrar a cidade. Ele disse, pai, eu vi a casa do Senhor. Jesus mostrou a casa que estava preparada do pai dele. O pai dele ainda estava na terra. Eita glória! Tem alguém morando de aluguel aqui? Se tiver, não se preocupe não, a sua casa já está preparada. E ele diz, pense numas mansão lindas, não? As casas daqui não se comparam com as que estão preparadas lá, que é a eternidade, não se compara. Amém? E Deus preparou para cada um de nós as nossas moradas, para viver nessa Jerusalém celestial. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando for no fim do fim, que tudo estiver se consumindo, se acabando, a Bíblia fala que nós também vamos ressuscitar. Significa que o plano de Deus original, de Adão e Eva, vai voltar. Significa que mesmo nós em espírito morando no paraíso, na cidade santa, nós vamos ressuscitar e Deus vai devolver o corpo novamente para a gente. Só que não é esse próprio corpo. É um corpo glorificado. Diga, glorificado. E essa cidade que está nos céus é uma cidade. Amém? No fim do fim de todas as coisas, a Bíblia diz que ela vai descer do céu para se encontrar com a nova terra. Diga glória a Deus. E ela vai se encaixar com a nova terra, que a nova terra é essa terra restaurada, para nós vivermos eternamente. Então aquela criança disse assim, pai, eu vi a mansão, Jesus me mostrou a sua casa. Aí ele disse assim, pai, eu quero pedir um negócio ao senhor. Se eu morrer de novo, não me chame de novo, não. Porque quando ele estava lá, Jesus disse assim, ei, você tem que voltar. Isso é verdade, viu? Esse testemunho é verdadeiro.
Está escrito no livro aqui, Movidos pela Eternidade. John Bevere é um grande homem de Deus. E ele disse assim, ele lá no paraíso, ele disse assim, Jesus disse assim, olha, o pai dele tinha determinado, né? E Jesus disse assim para a criança, ele disse assim, outro ponto que eu achei interessante. Ele disse, pai, eu não estava lá como se uma criança de 10 anos, eu estava com um adulto de 30 anos. Amém? Que é a média da estatura de Jesus, quando ele recebeu o corpo glorificado, 33 anos. E ele lá, Jesus disse assim, ei, você vai ter que voltar. Glória a Deus. Você vai ter que voltar, porque seu pai está lhe chamando e ele tem autoridade sobre você. Quem está entendendo? Presta atenção aqui. Aí ele disse assim, não, eu não quero voltar não. Presta atenção aqui, deixa o bebezinho ali e olha para cá. Ele disse assim, não, eu não quero voltar não. Aí Jesus disse, mas você tem que voltar, porque você tem uma missão na terra. E você vai ser um evangelista. Levante a mão e dê glória a Deus. Talvez você está aqui sentado, você não é um evangelista. Talvez você não é um pastor. Mas talvez você pode ser alguém, um professor que pode fazer a diferença para Deus. Um grande empresário, uma missionária. Deus revela aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Talvez sua missão seja só cuidar da sua mãezinha, que está com 90 anos de idade. E Deus diz, cuide dela. Mas todo mundo que está aqui tem uma missão. E deixa eu te dizer uma coisa, você precisa cumprir a missão. Porque de acordo com que você é fiel nessa missão aqui, vai contar para aquilo que é eterno. Entendeu? Tudo isso fala nesse livro. E o que está escrito nesse livro é o que está escrito na Bíblia. Ele mostra os textos, ele mostra os versículos. Amém? E quando ele que ele contou a história ao pai, presta atenção. Aí ele disse assim, ele disse, ô pai, deixa eu pedir um negócio, senhor. Se isso acontecer de novo, eu morrer de novo, não me chame mais, não. Todas as pessoas que tiverem experiência de pós-morte não desejam voltar. Não desejam. Eu não tive experiência de pós-morte. Eu tive experiência de arrebatamento. Eu fui arrebatado. Eu estava deitado na minha cama e o meu espírito saiu do meu corpo e eu estava deitado assim, ó, papo para cima. E eu comecei a flutuar, mas eu não flutuei em pé, eu flutuei deitado. E eu sabia que Deus estava me levando para um lugar. Eu sabia que esse lugar era o paraíso. E quanto mais eu subia, irmão, sabe aquela unção? Quem sabe o que é unção? Às vezes você está, a unção, como eu estava falando aqui, você se treme, aquela energia te envolvendo. Quanto mais eu me aproximava, mais a intensidade ardia meu corpo. Foi tão forte, irmão. Deus sabe do que eu estou falando e eu não estou mentindo, que isso não é brincadeira não. Presta atenção, glória a Deus. Quanto mais, eu não tive assim, medo porque eu deixei meu corpo. Eu senti, eu vou dizer assim, não foi medo, um receio. Porque quanto mais eu me aproximava, eu sentia o poder e a energia me envolvendo. E eu disse assim, presta atenção, não desvia teu pensamento não. Eu disse, Senhor, deixa eu voltar. Eu fiquei com receio, não vou mentir. Até hoje eu me arrependo de ter dito isso. Arrependo de coração. Porque quando eu voltei, na hora eu abri os olhos, voltei para dentro do meu corpo, abri os olhos, fui me sentando na cama e chorei igual uma criança. Aí eu contei a Daniela. Aí eu fui pedir ao Senhor, me leva de volta, porque eu sabia que Deus ia mostrar algo. Mas não me levou mais. Mas eu só estou dizendo isso aqui, irmão, para vocês entenderem que o mundo espiritual é real.
que é mais real, o mundo espiritual é mais real do que esse momento que nós estamos vivendo aqui. Entendeu? Então deixa eu te dizer uma coisa. Não se prepare apenas para um plano de aposentadoria. Não é errado você ter se preparar de alguma forma. Não é errado, não é pecado. Amém? Mas não só se prepare para as coisas terrestres, não. Se prepare acima de tudo para as eternas. A eterna, porque eterna já está dizendo, eternidade. É para sempre. A nossa vida, irmão, será para sempre. Ou na cidade celestial, amém? Moradas eternas. Trabalhando para Deus, porque não pense que não vai ter trabalho, vai. Só que não é trabalho fadigado, serão trabalhos prazerosos. Amém? Se prepare para a eternidade, porque não pense só aqui, porque aqui é um vento, é como uma vela que se apaga. E assim como você vai ser eterno na cidade celestial, se você não der ouvido às palavras de Deus, e as guardar no seu coração, no mais íntimo, e viver, e praticar, e perseverar, deixa eu te dizer uma coisa, você vai passar a eternidade com Satanás, num lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Diga misericórdia. Eu não vou para lá não. A Jesus te oferece, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Aí diz assim, vamos traduzir para uma linguagem mais fácil, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Em outra palavra, Jesus estava dizendo assim, eu vou preparar o teu lugar. Vou preparar a tua morada. Vou preparar a tua casa. Vou preparar o seu lugar. Irmão, quando a gente começa a entender isso, seja sincero, você começa a perder o medo da morte. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas não sabem para onde vão. Quando a pessoa não sabe para onde vão, elas estão ferradas, porque vão para o inferno mesmo. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E que nós não devemos destruir o templo e a morada do Espírito Santo. Diga, eu não posso destruir o templo e a morada do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo vai tentar resistir você para colocar uma depressão em você, um pensamento de morte. Ó, você sabe o que é isso? Ó? O diabo está dizendo assim, se mata. Tu vai descansar. Tu agora vai ser bom. Vai não. Porque quem destrói o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que o templo é a morada do Espírito Santo. Quem está destruindo, ele está desobedecendo ao próprio Deus. Está se condenando ao inferno. Amém? Então, quando você começa a entender essas coisas, primeiro, você começa a ter vontade de buscar a Deus. Você tem vontade de servi-lo. Você tem vontade de honrá-lo. Você tem vontade de se entregar mais. Você começa a aproveitar mais a vida. Olha para seu vizinho. Ei, meu irmão. Não adianta preocupação não, viu? Não adianta ficar quebrando a cabeça não. Não vai resolver nada. Diga, tu tem um pai que cuida de você. Aleluia. Aleluia. Dê um chute na cabeça do diabo. Diga glória a Deus. Então Deus preparou uma morada, irmão, para nós. Para a gente viver eternamente. Irmão, tanta coisa vai acontecer. Esse período agora, irmão, que nós estamos vivendo. Eu sei que quando eu começo a falar um assunto, não dá tempo de eu terminar não, porque pode ir lá para domingo, de domingo vai puxando.
Que eu não falei nem o que eu queria falar. Estou falando o que Deus está mandando eu falar. Tanta coisa vai acontecer, irmão. Nós estamos vivendo um período agora da igreja, que a igreja está sendo preparada, formada. Isso é a igreja. Isso é a família de Deus. Ó. Isso é a família. Entendeu? Nós somos a família de Deus. Estamos sendo preparados. Os filmes hoje estão preparando também um cenário para desmentir o que a palavra diz. Você sabia que os filmes, a maioria dos filmes estão preparando um cenário para desmentir o que vai acontecer? Porque Paulo disse assim, a igreja vai ser raptada da terra, ou seja, arrebatada, retirada. Porque a Bíblia diz que vai haver um tempo terrível nessa terra, de destruição, de assolação, de governo do anticristo, de pragas. Mas Deus vai raptar a igreja, vai arrebatar. E nós estamos vivendo um período, irmão, de preparação para o arrebatamento. E para onde nós vamos, pastor? Para ali, ó. Para casa. Olha para seu vizinho, para a sua casa. Nunca diga, mas eu não tenho casa. Diga, eu tenho. Se soubesse, diga assim, ó, você soubesse como é a minha casa, você sonhasse. A Bíblia diz, irmão, eu creio na palavra. O diabo está explodindo porque eu estou falando essas coisas, está se estourando. Pode se estourar, capeta, pode se estourar. Tem que ficar com raiva mesmo, né, Aldecinho? Se estoure de raiva. Vai, dá um chute na cabeça dele. Dá um chutinho assim na cabeça. E sai, capeta! Deixa eu te dizer, irmão. Eu até falei um pouquinho hoje de manhã que eu estava estudando sobre isso. Presta atenção. É bom a gente estar sabendo dessas coisas. Às vezes você começa a vir para os cultos, começa a buscar mais, começa a vir para a igreja, começa a se entregar, recebe o batismo do Espírito Santo. E parece que as coisas agora pioraram. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu fui para a igreja e piorou. Sabia que isso acontece? Eu vou te dizer por que acontece. Presta atenção. Porque o teu inimigo, o diabo, não está satisfeito. Ele sabe que você está passando de um nível pequeno para um nível superior. E ele vem com seus contra-ataques, com as suas resistências, para dizer, ó, tá indo para a igreja, está piorando. Ah, para de ir, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele vem, ele é resistente. Se você planejar algo para Deus que é grande, pode saber que vem confronto. Mas olha para seu irmão, mas não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Pega na mão do seu irmão e diga, não desista. Quando você souber que o infeliz, você está fazendo algo para Deus, o infeliz está se levantando, entenda, eu sei, é você, capeta, eu não vou parar. Eu não vou parar. Você vai dizer desse jeito, ele vai resistir. Agora deixa eu te dar uma notícia boa. Toda vez, irmão, também que você estiver fazendo algo para Deus, que vier uma resistência, ou buscando a Deus e o diabo se levantou. Aconteceu com o William. Ele me contou um dia desse. Na área financeira, não foi, William? Começou o diabo querendo pressioná-lo, eu já vi de longe que era ele, o diabo. Mas é perdido. É perdido. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Quando o diabo cria uma situação, irmão, por causa que você tem algo com Deus, deixa eu te dizer, quando ele cria uma resistência, presta atenção, entenda que é ele, permaneça firme, porque aquilo que o diabo pensava que ia conseguir, ele vai ser decepcionado. Ele vai ser decepcionado.
ele vai ser envergonhado. Porque Deus vai fazer, ele vai estar lá festejando, ele pensa que está ganhando. Aí Deus vai e diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para seu vizinho nos olhos dele, diga: está passando por prova. Tem resistência, diga: se prepara. Deus vai mudar e vai transformar em bênção. Oh, aleluia! É porque tem algo grande para chegar na sua vida, meu irmão. Tem algo grande para chegar nas suas mãos. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Ela está pegando tudinho. Ela está pegando mais do que vocês aqui as bênçãos. Pega também, meu irmão. Pega as bênçãos. Pega! Oh, aleluia! Glória a Deus! Começa a dar glória a Deus! Começa a glorificar! Começa a exaltar! Começa a render graças! Oh! Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar assombrado. A morte não é o fim. Deus preparou a eternidade para os seus filhos. Eita Jesus! Ele quer que a gente aproveite. É bom a gente compreender essas coisas. Porque quando nós compreendemos essas coisas, irmão, aí nós... agora eu estou entendendo. Tristeza não. Tristeza não. Desistir jamais. Eu sei que é você. Eu sei. Eu contei até hoje de manhã e vou contar hoje aqui também. Aleluia. Jesus, quando ele tem uma passagem na Bíblia que Jesus estava atravessando com os discípulos em um barco. Eu acredito que devia ser um barco pequeno. De um lugar para outro lugar, uma margem. Preste atenção. Eu quero um de fé em fé. Tem, sabe? Ou eu creio, aquele do começo. Eu creio, já pode ir acelerando aí. Jesus ia atravessar na margem. Vamos fazer uma encenação aqui? Cadê os homens fortes? João Paulo, Nego, David, profeta. Chega, David. David é Jesus. David é Jesus. Fica aqui, ó. Bota Jesus no barco. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. Bota Jesus dormindo no barco. Fica dando cochilo. Senta aí, Jesus. Desse jeito mesmo. Não dá não. Bota outra cadeira aí, ó. Aqui, ó. Não, aí fica 3, fica ruim. Aqui uma por baixo para igualar com essa. Os homens fortes, pega aí. Aleluia. Não levanta agora não. Imagina que isso aqui é o barco. Imagina que isso aqui é o lago. Amém? Olha o que estava acontecendo. Quem vai fazer o louco aqui? Deixa eu ver quem vai fazer o louco. Tiago, chega, Tiago, chega. Tiago, cadê Tiago? Aqui o louco, o gadareno. A Bíblia diz que, presta atenção para você entender. Presta atenção para você entender. A Bíblia diz que existia um homem que estava tão perturbado pelos demônios, que o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Aleluia. Não deixa o diabo destruir o que pertence a você, meu irmão. Se revolte contra o inferno. Você tem autoridade pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. E o homem estava lá descabelado, louco. A Bíblia diz que as correntes não conseguiam segurar ele. Cadê antes? Tentando segurar ele aqui, não consegue. Chega antes. E ele estava louco. Aleluia.
E ele estava louco. Vem, Anderson. Louco, vai, fica louco. Ele estava louco, se rasgando, os demônios o possuíam. E Jesus tinha dito aos seus discípulos: vamos atravessar a margem. E Jesus, cansado, irmão, mas ele não estava nem cansado. Eu acredito que Jesus estava descansando, porque a Bíblia diz que quando eles iam atravessando a margem, houve uma grande tempestade. Aquela tempestade não foi algo normal, não. Foi os contra-ataques do inferno. A resistência. Agora, por que o diabo resistindo? Porque existia alguém do outro lado que Jesus ia alcançar. Você não entendeu o que eu estou dizendo, não? Não diga glória a Deus. Jesus não estava preocupado com a tempestade. Ei, meu irmão, olha para seu vizinho e diga: está tendo tempestade na sua casa? Se preocupa não, vai dormir, deixa Deus trabalhar. Aleluia. Era o descanso. Jesus sabia, Jesus dizia: meu pai, deixa eu te dizer, tu tem um pai, tu tem um pai, tu tem um pai, tu tem um pai. Segura. E o pai, ele faz o que? Ele cuida, ele protege, ele supre as necessidades, ele dá a vida. O pai dá a vida. Jesus tinha essa consciência: eu tenho um pai. Deixa eu te dizer, se tu nasceu de novo, se tu aceitou Jesus como Senhor da sua vida, Deus é o teu pai. Aleluia. Diga: eu tenho um pai. Diga com mais convicção: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Quando eles vinham, pode vir, a tempestade era aqui. Aí vocês vão chacoalhar, viu? A tempestade era aqui. Chacoalha ela aqui no meio. Chacoalha. Devagar. Chacoalha devagarzinho aí. Pode botar no chão agora. Escuta. Os discípulos diziam assim: Jesus, tu tá vendo que nós estamos morrendo aqui? O discípulo não tinha paz, ele não tinha tanta confiança. Segura. Jesus se levanta. Levanta, Jesus. E a tempestade chacoalhava. Chacoalha a tempestade. Você e a Bíblia diz que Jesus levanta as suas mãos. E a Bíblia diz que Jesus diz à tempestade e ao mar: mar, se aquieta, tempestade, para. Escuta. Quando Jesus declarou, ele sabia que existia uma resistência do inferno. E a Bíblia diz que quando ele falou, o mar se aquietou e a tempestade parou. Diga glória a Deus. Ei, deixa eu te dizer, não sei qual é a tempestade na sua casa, mas você vai falar com autoridade e ela vai ter que parar. Aleluia. Jesus ia alcançar alguém e o diabo não queria. Deixa eu te dizer, o diabo não quer que você seja fiel nos seus dias. Não quer não. Não quer que você seja fiel em oferta. Não quer não. O diabo quer que você desista. O diabo quer que você desista. Aleluia. Porque ele sabe o tamanho da bênção que tem lá na frente. Quando o mar se aquietou, eles atravessaram. Senta de novo. Só em uma cadeira agora. Só em uma. Carrega agora ele, irmão. Agora o gadareno vai lá pro outro ladinho. Não, fica aí. Quando Jesus sai do barco, o gadareno avista Jesus de longe. O gadareno corre e se prostra aos pés de Jesus. E Jesus libera uma palavra, ordenando que aqueles demônios vão para aqueles porcos, e ele é livre. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, tu és Jesus abençoado. Esqueceu. Em nome de mim mesmo. Em nome de mim mesmo. E o gadareno é liberto. Pode voltar.
estava escravizado pelo diabo foi liberto e uma alma foi alcançada. Sempre existirá uma resistência, meu irmão. Saia daqui com essa consciência, sempre existirá uma resistência. Mas saiba que quando a resistência vier, saiba o que Deus preparou. Ele vai transformar aquele problema, aquilo que o diabo mostrava, aquela situação em bênção. Você acredita? Então celebre agora. Vamos celebrar se você acredita. Vamos festejar, igreja!